As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Muitos corpos tinham acabado de chegar naquele grande necrotério, o maior do estado. O legista olha assustado a quantidade de corpos, todos sem identificação. Apenas alguns símbolos estranhos no corpo. A polícia quer apenas saber como todos eles morreram. Não havia nenhuma marca no corpo. A boca não estava arroxeada, o que poderia indicar alguma espécie de veneno. Um verdadeiro mistério. O legista então chamou ajuda e começaram a trabalhar nos corpos. Eles tinham um prazo muito curto para darem uma solução. Explicarem qual foi a causa da morte daquelas pessoas. O homem olha intrigado fundo os desenhos. Eram todos parecidos, mas tinham algumas peculiaridades diferentes. Um tinha uma cobra em cima de um brasão, no outro o mesmo brasão era representado por uma cabra. Enfim, nem nos desenhos eles conseguiam encontrar algum padrão. Fizeram autópsia de todos os corpos, detalhando e gravando minuciosamente todos os passos, cada órgão, cada centímetro do corpo dos mortos. Não encontraram absolutamente nada de diferente. O coração estava normal. Essas pessoas simplesmente morreram sem uma causa aparente. Existe esse tipo de morte. Cerca de 20% dos infartos fulminantes não têm uma causa. O coração simplesmente para. As pessoas mais supersticiosas chamam isso de o toque da morte. Ela vem, escolhe a pessoa para levar para o seu mundo. Parece que esse for o destino dessas pessoas. Fora do necrotério, as investigações seguem a todo vapor. Uma detetive passou o dia inteiro tentando colher provas e material do lugar onde os corpos haviam sido encontrados. Um galpão bem isolado. Do lado de fora, nada que chamasse atenção. Do lado de dentro, várias beliches, uma cozinha improvisada e um pequeno altar com algumas imagens de santos. Desenhos rústicos na parede, parecido com o que os mortos tinham tatuado no corpo. A detetive percebe que estava sendo espionada. Pede então que os policiais se separem e deem uma boa vasculhada no prédio. Ela está tendo um pressentimento ruim. Um homem, agora encapuzado, corre pelas ruas, entrando em um furgão e desaparecendo de vista. Os policiais não tiveram tempo de entrar no carro e impedir a fuga, o que irritou a detetive. Vasculhando perto do altar, ela percebeu que embaixo tinha uma pedra falsa, que facilmente saiu quando ela puxou o piso. Estava ali escondido um livro com várias anotações. Ela viu o nome de pessoas, qual era o seu emprego, se era suscetível a entrar no clã. Eles chamaram essa seita de O Clã. Os símbolos, cada um tinha a criatividade de modificar através de cartas marcadas. Mas a coisa que mais chamou a sua atenção foi um evento conhecido como o Luau da Morte. Um evento que parecia acontecer uma vez por ano. Diversas pessoas eram convidadas. Tinha uma lista de convites embaixo. E a data. Aconteceria em poucos dias na praia mais movimentada da cidade. Mas só depois das 2 da manhã. Não queriam chamar mesmo a atenção. Ligando para o necrotério em busca de alguma novidade, a única coisa que o legista conseguiu perceber é que existia em todos os corpos um leve amassado no coração, como se algo tivesse feito uma pequena pressão ali, fazendo com que o coração parasse de funcionar, levando o indivíduo à morte. O toque da morte. Ele pensava enquanto contava para a detetive as suas impressões.
Os corpos estavam na geladeira e todos já tiveram seu DNA recolhidos. Agora cabia à polícia fazer o reconhecimento de todos os corpos. A detetive, de posse de todas essas informações, depois deixando avisar a polícia que eles fariam uma aparição à paisana na praia para pegar os criminosos desprevenidos. Embora sociedades secretas, pelo menos é o que o documento indicava, estavam em moda nas últimas décadas. Pessoas que querem chamar a atenção que o mundo vai acabar, entre outras baboseiras do tipo. Mas era melhor estarem preparados. A invasão na praia poderia ser muito perigosa. Depois que os corpos foram identificados, os parentes vieram para buscar enterrar os seus mortos. Muitos deles reclamavam de onde tinham errado, entre outras coisas. Alguns se preocupavam com a causa da morte. Mas não existia causa da morte e tudo mais. Eles só queriam dar um descanso final para eles. Os policiais de noite, à paisana na praia, estavam vigiando todos os integrantes. Aparentemente, eram só jovens se divertindo. Enquanto a detetive estava quase dormindo dentro do carro, a lua ganhou uma tonalidade diferente. Começou a ficar avermelhada. Os jovens então formaram um círculo. Cada hora, um jovem se aproximava do centro. Os outros em volta fechavam ele. O encapuzado estava ali. Ele apareceu. A detetive deixou todos os policiais em alerta. Ele chegou perto do jovem do centro e, com um dedo enorme, muito além do normal, ele tocou o coração do jovem, que caiu morto na mesma hora, fulminado por um toque fatal. Outro jovem foi para o meio da roda. O ritual seguiu. Os policiais correram para impedir outra morte, mas o encapuzado, antes de fugir, ainda conseguiu deixar mais 3 vítimas. Da mesma maneira que ele havia fugido sem deixar rastros da outra vez, ele fez a mesma coisa agora. Ele sumiu com as brumas. Ele sumiu junto com o legado das sociedades secretas. Ninguém sabe. Ninguém viu. O pior será para a detetive ter que fazer o relatório. Ela já vinha matutando enquanto a ambulância chegava para recolher os corpos. Alguns jovens foram detidos para darem depoimento. Esse caso precisa ser esclarecido. Um ladrão de bancos anda assaltando a Redondeza, uma cidade do interior que viu na madrugada vítima de um bandido da mais alta periculosidade, conhecido como Timóteo, ladrão de galinhas. Ele parece ter evoluído. Depois das galinhas, passou a roubar mercearias, padarias e pequenos comércios locais. A polícia estava de olho no meliante, mas nunca achava o seu esconderijo. A coisa saiu de controle quando ele resolveu roubar o banco da cidade, o único que funcionava ali, aonde as pessoas depositavam seus parcos recursos. Ele era um homem solitário e muito calado, mas desde a infância ele causa problemas. Não completou a escola, pois batia sempre nos seus colegas, roubava seus pertences. A sua mãe o abandonou ainda pequeno. Na verdade, o jogou na casa dos avós, que mais pareciam 2 defuntos que mal saíam da cama, muito velhos e doentes. A criança cresceu sem nenhuma instrução adequada. Tinha que roubar, se quisesse alguma coisa para comer. Dizem que ele fez um pacto com uma santa quando criança. Ela tinha dito que, como sua infância foi terrível, ele ganharia um espaço especial no céu e que a santa o amaria e o protegeria de todos os males desse mundo. Talvez
fosse mais uma das amigas imaginárias que ele colecionava. A pequena delegacia da cidade estava agitada. As pessoas andando para lá e para cá. O delegado em dúvida se chamava ajuda ou não. Ô, Tobias, você acha que dá conta com seus 5 homens do meliante e seu ajudante? Tobias coçou a cabeça. Assim como o delegado, não queria demonstrar medo e fraqueza, pedindo ajuda. Ele não queria dizer que não dava conta. Seriam 6 homens contra apenas 2. 3 para 1. Deveria ser moleza. Tobias então respondeu que daria conta sim, facilmente. Mas se ele tivesse os rins enfraquecidos, certamente nessa hora, algumas gotas de mijo sujariam a sua calça. Ele então deu a ordem e o camburão da polícia partiu para o banco. Não sabiam como, mas Timóteo tinha arranjado a ajuda de um cara local, também bem perigoso. Eles se uniram para roubar o banco. Não se sabe de quem foi a ideia, mas com certeza eles não deveriam estar com o juízo perfeito para tentarem algo tão ousado. Os comércios locais, as pessoas depois de algumas horas fingiam que não tinha nada demais. Agora um banco, mexeram com coisa muito grande. Quando a polícia chegou no local, pediu que os 2 se rendessem. Que a polícia estava em maior número e eles não tinham como escapar. Eles estavam dentro de uma sala, com 2 reféns e a mochila lotada de dinheiro. Rolou ali uma negociação entre as partes. Daquele tipo que os bandidos nunca saem ganhando. Talvez a chance de continuarem vivos seja a melhor oferta. Mas muitos não aceitariam ir presos sem lutar. Timóteo, então, sem muito juízo, o que já era conhecido por todos, começou a atirar pelas janelas, tentando acertar os policiais. O homem estava muito bem armado. Tinha munição para um dia inteiro. Assim que ele entrou no banco, ele de um lado e seu comparsa do outro, renderam e mataram os seguranças, roubando assim suas armas e munição. Os homens estavam para o perigo. Assim que o tiroteio começou, seu comparsa conseguiu matar um policial antes de cair morto. Timóteo seguia atirando e acertando os policiais. O bandido estava com a mira calibrada. Tobias gritou no rádio que estavam precisando de reforços. O delegado tomava seu cafezinho tranquilo, só esperando as boas notícias. Essa certamente não era uma que ele estava esperando. Não tem reforços, Tobias. Faça o seu trabalho, homem. E desligou o telefone. Timóteo, se aproveitando da confusão, ferido na barriga por 2 tiros que os policiais acertaram, conseguiu fugir pelos fundos da delegacia e entrou em uma mata logo atrás, sumindo entre os arbustos. Os policiais demoraram a perceber que o criminoso havia fugido. Os policiais tinham um trabalho a ser feito primeiro: levar os feridos para o hospital e se reagruparem para perseguir um bandido mato adentro. Tobias, que tinha levado um tiro na perna, achava que Timóteo não ia muito longe. Achava que seu ferimento era mortal. E ele estava certo. O ferimento era mortal. Timóteo estaria morto em pouco tempo, se não tivesse trombado com um antigo amigo. Desses de fala mansa, coerente, uma pessoa manipuladora e convincente. Ele se abaixou e ficou olhando para Timóteo, que o mandou ir embora. Não me reconhece, Timóteo? Posso salvar a sua vida. Timóteo apenas perguntou como ele poderia fazer isso. Sabia que estava condenado. O homem, então, de dentro de um bolso da sua camisa, retirou um papel. Basta assinar esse papel com o seu sangue. E assim foi feito.
Timóteo assinou. O homem colocou as mãos na ferida do bandido e logo elas cicatrizaram. Mas ele fez um alerta. Eu lhe dei a chance de viver de novo. Você vai se sentir mais vivo, mais forte, mais invencível. Mas pessoas invencíveis morreram antes. Você não é imortal. Tome cuidado. Na delegacia, os policiais tinham pedido ajuda ao município vizinho. Em pouco tempo, a cidade estava lotada de policiais e cães farejadores. Todos adentraram a mata. Por todos os lugares que passavam, eles viam sinais de morte e destruição. Abismado, os policiais não sabiam se estavam perseguindo um ser humano ou um demônio. As buscas agora estavam mais perigosas do que pareciam no começo. Timóteo seguia com sangue nos olhos, fazendo vítimas e destruindo tudo que via pela frente. O homem não conseguia mais fazer como antes. Depois de um delito, ele se escondia, e ninguém achava. Agora estava se achando um ser supremo. Nada poderia o parar. Chegando em uma fazenda do maior proprietário de gados do estado, ele tentou assaltar a casa. Uma mansão super luxuosa, cheia de riquezas. Os olhos de Timóteo pareciam de um menino deslumbrado. Assim que ele colocou a mão em algumas joias que estavam na sala, 2 capangas sem muita cerimônia abriram fogo. Timóteo ainda pulou neles, tentou brigar. Mas os homens eram treinados, fortes. Já estavam acostumados a acabar com a graça de bandidos de propriedade. O capataz-chefe apenas pediu que jogassem Timóteo na vala e esperassem morrer para enterrar. Na vala, Timóteo recebeu a visita do seu amigo novamente. Ele veio buscar o que estava assinado no contrato. Ele veio buscar a alma de Timóteo. O homem não tinha nem forças para protestar. Seu corpo foi reduzido a pó quando sua alma fora levada. Quando a polícia chegou na fazenda e nada encontrou, foram embora para a caçada continuar. Nos dias seguintes em que a caçada continuou, a alma de Timóteo já queimava no inferno, sofrendo bem mais do que sofreu na vida. A santa Timóteo, a santa o enganou. Um fenômeno estranho tinha acontecido naquela pequena cidade em uma serra. O sol simplesmente resolveu não mais aparecer, se escondendo atrás de umas nuvens cinzas que não se moviam. Algo estranho e assustador. Tempo em que algumas pessoas se aproveitavam para dizer que era o fim do mundo, que estavam sendo punidas, essas coisas. Mas como a cidade ainda mantinha comunicação com o mundo externo, eles sabiam que não era um problema deles, apenas deles. Algumas pessoas, obviamente, nesse momento, estavam estudando o fenômeno. E 2 coisas daí poderiam acontecer. Ou traria uma resposta convincente, ou o sol finalmente reapareceria. Uma coisa ou outra. Acontece que quando algo assim completamente inesperado acontece, as pessoas usavam muito mais energia elétrica, o que acabou sobrecarregando o sistema da cidade, levando a usina a ter que ser desligada por algumas horas, durante os dias. As poucas pessoas que tinham gerador, nessa hora se aproveitavam. As demais tinham que conviver com as velas, tomando todo cuidado para que não queimassem a casa. As crianças de hoje em dia pouco sabem como era antigamente, em que vivia faltando a luz. As pessoas faziam uma roda e contavam histórias. Aproveitavam a luz bruxuleante para fazerem formas sinistras na parede, assustando as pobres crianças.
A falta de luz era algo chato, sim, mas também era uma boa hora de reunir a família em volta de uma mesa e voltarem a conversar. As pessoas hoje em dia estão muito afastadas uma das outras. Era uma forma de união. Certo dia, quando a sobrecarga estava extrema, não conseguiram desligar o sistema a tempo e a usina explodiu, formando uma enorme coluna de fogo que jogou fumaça para o alto. Era visto por toda a cidade, que agora não ficaria apenas sem luz por algumas horas. Ficaria sem luz por todas as horas. Não havia inicialmente um tempo fixado para que a luz pudesse voltar. Seria algo complicado. A cidade ficaria sem luz provavelmente por semanas. Sempre que alguma desgraça ocorria, existia um mal no coração dos humanos que se aproveitava e tomava conta. A maldade saía de casa. Com tudo escuro nas ruas, violência, sacres e crimes começaram a ser cometidos. A polícia estava tendo um trabalho dobrado. Precisaram chamar a ajuda de outras cidades. A situação estava complicada. Mas esse não era o único problema. Haviam relatos de algumas sombras que estavam voando de casa em casa e atacando alguns moradores. Sobre a parte dos ataques, não parecia ser verdade. Não foram relatadas mortes assim. Mas as sombras, sim. Alguns policiais também tinham visto. Quando as pessoas olhavam para o céu, viam a lua que emitia uma luz forte, o que provava que o sol estava vivo. Fora que ele também continuava aquecendo aquele lugar. Ele só não queria sair de trás daquelas nuvens esquisitas. Um jovem, com a sua luneta, observava aquela nuvem dia e noite e parecia ter percebido algumas coisas. Sombras subiam até elas, a tornando mais densa e escura. Será que essa nuvem misteriosa estaria se alimentando das sombras que eram criadas na cidade? Ele decidiu levar esse conhecimento até as autoridades. No princípio, eles riram do jovem. Mas até que ele poderia ter algum tipo de razão. Contaram a teoria do rapaz para os cientistas que estavam estudando o fenômeno. Conforme a investigação avançou, a nuvem realmente estava aumentando de tamanho e escurecendo a sua tonalidade. Fora que estavam chegando diversos relatos de pessoas que viam as suas sombras simplesmente indo embora. Algo que os assustava muito. As crianças montavam monstros com as mãos na frente das velas, e eles iam embora, subindo, como se estivessem evaporando. As pessoas estavam assustadas. Diversos sons estranhos, vindos do céu, eram agora ouvidos, como algo prestes a explodir. Vários carros da prefeitura rodavam pela cidade, pedindo que os moradores deixassem todas as luzes apagadas. As pessoas deveriam evitar de criar novas sombras. Algo de muito ruim poderia estar para acontecer. Se eles pudessem retardar aquilo ao máximo, talvez pudessem se safar no final. Uma evacuação da cidade tinha sido considerada alguns dias antes, mas uma parte da pedra tinha deslizado, destruindo a única estrada de acesso e ilhando e confinando aquelas pessoas na cidade. Eles estavam por sua própria sorte. As equipes demorariam semanas para desobstruir a estrada. Será que eles teriam todo esse tempo? Ninguém tinha uma resposta. O jovem, com a sua luneta, seguia observando a nuvem. Ela crescia. Mesmo com orientações de ficarem no escuro, as pessoas acendiam as velas, determinadas a não viverem na escuridão. Não tinham como se viver no escuro. Era opressivo e desanimador. Em um determinado momento, a pressão da nuvem era extrema, e ela acabou rompendo em uma explosão magnética enorme.
lançando raios por toda a cidade. As pessoas começaram a se proteger dentro de casa como podiam. Sombras começaram a descer, se espreitar pelas partes iluminadas das casas, se aproveitando da brecha da luz para matar e consumir a alma das pessoas. Conforme os relatos de mortes foram chegando em todos os cantos, já se sabia que quem estava na escuridão total era salvo. As sombras não conseguiam chegar até essas pessoas, e elas ficaram ali por dias, tateando as paredes, tentando chegar nos lugares, tentando se alimentar e viver. Mesmo com as sombras à espreita e sussurros demoníacos sendo ouvidos o dia inteiro, quem restou na cidade, depois de muitos dias, pôde enfim ver o nascer lindo e brilhante do sol. Sim, que aquela misteriosa nuvem foi toda evaporada, o sol finalmente renasceu, queimando todo o resquício de escuridão que havia naquele local. As pessoas tinham até desacostumados com a sua intensidade e tiveram dificuldade de saírem às ruas. Pouco tempo depois, a estrada fora liberada e a usina reconstruída, trazendo luz e energia àquelas pobres almas cansadas. A luz é uma bênção. A escuridão, ela deve ser evitada a todo custo.